Oi gente, tudo bem? Hoje é domingo, estou morrendo de preguiça. Hoje é domingo, dia 26 de abril. Não sei que dia esse vlog vai ao ar, porque é o segundo story vlog que eu gravo em pouco tempo. Então, enfim, não sei que dia vai ao ar, mas hoje continua sendo um domingo de preguiça. Eu estava aqui colocando uma bolsinha de água quente no meu pulso, porque vocês viram o último story vlog, vocês sabem que ele está doendo. Vocês me acompanham lá pelo Educa Clara, vocês com certeza já sabem disso, porque tô falando disso a semana inteira. Mas enfim, acho que é de forçar de mexer no computador, no celular o dia inteiro e tal, não sei. Bom, o que vamos fazer hoje? Quarta-feira agora eu tenho a apresentação da minha matéria de didática. A única matéria que eu tô fazendo nesse período, né, eu faço mestrado em educação, pra quem não sabe, e a única matéria que eu tô fazendo esse período é didática. E aí a gente tá fazendo um esquema de que cada aula, né, pelo Zoom, uma pessoa apresenta um texto. Então chegou a minha vez de apresentar texto na aula, pelo Zoom, e o professor pediu pra, como é uma apresentação, tipo, online e tal, fazer PPT. Antes ele tinha falado que não precisava, mas para as pessoas acompanharem melhor, pra não ficar todo mundo, tipo, durante uma hora olhando a minha cara assim, falando, ele pediu pra gente fazer PPT pra ficar um pouco mais dinâmica a apresentação. Então farei, mas não precisa ser nada extremamente complexo. Mas como eu sei que você sempre gosta de acompanhar como eu faço, como eu leio o texto, como eu faço meus trabalhos e tal, vou mostrar um pouco pra vocês hoje, tá? Então vou mostrar aqui pra vocês qual texto eu vou ler e depois vou ler o texto, obviamente, marcar direitinho e depois fazer o PowerPoint dele. Não sei ainda se eu vou fazer pelo Slides, que é o meio que o PowerPoint do Drive, ou pelo Canva, que é meu lugar preferido de fazer PowerPoint. Então o PowerPoint é só o jeito que você chama os slides, né, na verdade, mas enfim. Sério, eu já só queria ficar deitada nessa cama assistindo This Is Us. Mas temos compromissos, não é mesmo? Então vamos lá. Gente, eu tô usando o mouse do lado esquerdo, né, pra poder, enfim, pra não forçar minha mão direita. E eu preciso comprar um daqueles apoios também, mas eu mostrei no outro vídeo, né, que eu pelo menos eu comprei o suporte de computador, o teclado e o mouse, vou deixar o link aqui na descrição se alguém quiser também. Mas, de qualquer forma, está sendo muito engraçado. Eu inverti aqui os botões, então esse daqui virou o botão do indicador, né, porque eu acho que é mais fácil assim. Se alguém não souber fazer isso, é só vir aqui no computador, aqui na área iniciar, escrever mouse, aqui. E aí tem configurações do mouse. Aí aqui você consegue inverter qual botão você quer de cada lado. Ó, gente, o texto que eu vou ler é desse livro aqui. Eu não tenho o livro inteiro, tá? O professor disponibilizou só o capítulo que eu vou apresentar, que é esse capítulo aqui, Ensino Híbrido, Questões, Possibilidades e Questões, que é da Suzana Sacavino e da Vera Candô, que é a maior referência, né? Uma das maiores referências na área de didática aqui no Brasil e tal. Esse livro é organizado por ela. Então, o que eu vou fazer é ler o texto aqui pelo Mendeley, já tem vídeo falando direitinho como é que eu leio, como é que eu preencho as informações aqui do lado, tudo direitinho, vou deixar aqui em cima pra vocês nos cards, mas enfim, o que eu vou fazer agora é ler o texto, marcar bem direitinho, porque é diferente, né, um texto de fazer apresentação do que um texto que você vai ler simplesmente pra uma aula, então eu vou marcar bem direitinho, fazer algumas anotações aqui pelo Mendeley mesmo, e aí eu vou, depois que eu ler ele inteiro, eu vou começar a construir o PPT, mas eu converso com vocês antes disso. Enfim, o texto é bem pequeno, são tipo, na real, menos que 9 páginas, né? Tá falando aqui que são 9, mas tirando o cap, tirando referência, são 7 páginas. Não sei como é que eu vou fazer pra apresentar um texto de 7 páginas em 40 minutos. Mas vamos ver o que dá, pelo menos eu escolhi esse texto, cada um pode escolher, né? Poderia escolher o texto que apresentar. E eu escolhi esse texto justamente porque tem a ver com tecnologia, com mídia educação e tal, pelo menos pelo título, né? Parece sobre ensino híbrido, enfim. Então eu falei, bom, tem mais a ver com o meu tema de pesquisa, né? Que é a relação das crianças com o YouTube, do que um texto aleatório de didática. Por isso que eu escolhi ele. A gente tava falando de formação de professores e agora a gente começou a falar desses temas mais assim. Porque na verdade o nome dessa minha matéria não é didática, é questões atuais da didática. Então a gente começou falando da parte histórica, claro, pra entender um pouco, mas agora a gente vai começar a entrar em temas bem atuais, assim, tipo a questão da tecnologia, essa e a próxima aula. A gente vai falar sobre violência, a gente vai falar sobre como tá a formação de professores nesse momento, enfim, vários tópicos mais atuais também, e por isso eu escolhi esse texto, tá? Eu vou ler ele agora e depois eu volto pra mostrar pra vocês como é que eu vou fazer o PPT. She loves me, yeah, she needs to know I love
don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Love me, love me, love me. Touch me, touch me, touch me. Love me, love me, love me. Touch me, touch me, touch me. I'm so divided, starstruck, but haters got some indecisive. I'm over fighting, I just can't wake up cold and sleep alone. This boy's some trouble. When he's around, my problems seem like double. His stupid eyes put me on ice, so no, no. Don't slow me down, don't wanna do this solo. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Terminei de ler e marcar o texto, agora são 15:07, eu não lembro que horas eu comecei, mas eu dei umas paradas pra mexer no celular, confesso, porque hoje meu foco tá difícil, então não ia adiantar ficar forçando, dei uma parada, vi o Facebook, o Instagram um pouco e agora eu voltei. Enfim, li o texto, é bem interessante, gente, eu acho que, enfim, pra quem gosta desse assunto, principalmente de como deixar a sala de aula diferente de um ensino totalmente verticalizado e tal, uma prática mais horizontal entre professor e aluno, com auxílio das tecnologias, né? Então o texto começa falando muito sobre as possibilidades que existem atualmente com as tecnologias, meio que os estilos, assim, de aula, então falo do ensino híbrido, né? E eu não sabia que o ensino híbrido já tinha todas essas categorias e classificações, é um assunto que eu não estudo tanto. Eu estudo a área de mídia e tecnologia, mas principalmente fora da escola, sabe? E não tipo a mídia e tecnologia dentro da escola. Então é nesse sentido. Mas aqui fala, por exemplo, de vários modelos. O que a gente mais ouve falar, eu acho que pelo menos eu, assim, na minha experiência, é o de sala de aula invertida, né? Que é justamente quando você pega e as crianças, enfim, os alunos, ao invés de estudarem o conteúdo em sala de aula, né, aprenderem a matéria em sala de aula e fazerem o dever em casa, é o contrário, esse é o conceito de invertida. As crianças em casa estudam o conteúdo através das plataformas digitais, então aprendem as informações em si, e em sala de aula faz processos em grupos, trabalhos em grupos, tira dúvidas, faz o dever em aula junto com o professor, mais como um mediador, enfim, menos como um transmissor de informações, né? Então, enfim, tem vários tipos de sala de aula, modelo de rotação, modelo à la carte, modelo virtual enriquecido, enfim, vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui. E aí depois vem justamente, depois de explicar, né, que existem todas essas partes, se fala um pouco do papel do professor também, qual é o lugar do professor, né, nesse ensino híbrido. E a parte final do texto, eu acho que é a mais importante de todas, na real, assim, que vai justamente questionar isso, falar, não, peraí, existe isso, é uma possibilidade, temos sim que questionar como a nossa sala de aula é hoje em dia, a nossa cultura escolar, que é tudo muito, tipo, há anos assim, mas justamente essa parte do texto vem falar, olha, essas iniciativas não são novas. Freinet, Piaget, Paulo Freire, Vygotsky, Montessori, gente, as pessoas já estão há muito tempo falando sobre metodologia ativa. Então esse discurso de que isso é uma ideia nova que vai solucionar a educação agora, peraí, não é assim. O que acontece agora é que a parte da tecnologia também, então pode facilitar por um lado, né, porque tem coisas que são facilitadas pela tecnologia, mas por outra a gente precisa questionar muito a questão da cultura escolar, né, nossa formação de professores, a nossa toda a tradição do que é escola, o que é educação, qual é o papel do professor, qual é o papel do aluno, o sentido de escola tem que ser para passar no vestibular, a escola tem que ser para formar para o mercado de trabalho, tudo isso, questionar todos esses princípios, toda essa forma escolar, porque senão não adianta nada implementar essas coisas, porque vai ser tudo, sei lá, numa escola só, num projeto específico, durante um semestre e tal, e não realmente aplicar isso a larga escala, né, e a gente conseguir realmente meio que mudar o nosso sistema escolar. Então essa segunda parte do texto fala muito sobre isso e é muito interessante. Vou mostrar pra vocês como é que ficou mais ou menos a marcação aqui, que eu sei que vocês gostam de ver isso.
eu marquei de 3 cores, amarelo, roxo e o laranja aqui, principalmente na última parte do texto. Amarelo e roxo são as cores que eu sempre uso, eu já falei pra vocês isso. Amarelo é o normal, assim, enfim, tipo as coisas que eu acho importantes normais. E roxo são conceitos chaves, então aqui, por exemplo, nativos digitais tá em roxo. Ou introduções pra frases, tipo uma frase muito importante, assim, que provavelmente eu vou querer usar no meu resumo, falar usar no meu resumo, usar no meu PowerPoint, tudo isso. Então aqui, por exemplo, tem nativos digitais marcados. A escola não é mais o primeiro lugar de aprendizagem, é uma frase bem forte, que eu acho importante ser marcada. Inclusão digital, ensino híbrido, tá vendo? E aí algumas partezinhas também eu faço isso daqui, de marcar na vertical, assim, porque é um trecho que é bem importante, não faz sentido eu marcar ele todo. Então eu marco assim na vertical várias vezes, ó, aqui também essa citação é bem importante. Aqui, por exemplo, eu marquei os nomes dos modelos em roxo e depois marquei em amarelo o que é o principal de cada um, e assim eu fui fazendo. Aí aqui, por exemplo, eu coloquei um balãozinho roxo falando que essa daqui, esse parágrafo, tem a explicação de por que a sala de aula é invertida, então no meu PowerPoint eu vou colocar algo referente a esse parágrafo, enfim, fui marcando assim. E aí depois eu escolhi a cor laranja, né, que eu já tinha escolhido aqui também, que é um pouco de questionamento, né, enfim, aqui principalmente em relação ao ensino híbrido, quem vem divulgando esse ensino híbrido aqui no Brasil, em pensar de quem são essas fundações, enfim, tudo isso. E aqui no final, justamente os questionamentos que as autoras vêm levantando sobre a questão da desigualdade social, de quem tem acesso a essas tecnologias, de qual é o papel do professor, enfim, e aí justamente problematizar a questão da cultura escolar, né, e tal, tudo esse tipo de coisa. Então, eu uso essas 3 cores, e aqui que eu faço aqui no começo, agora que eu terminei de marcar, eu vou fazer 3 balõezinhos aqui, eu venho aqui em notas, e faço 3 balõezinhos, um de cada cor. Então, laranja são questionamentos. Ó, laranja são questionamentos, aí eu faço o outro, amarelo, que é o normal, e o roxo é destaques. Destaques e pontos-chave. Destaques e conceitos. Pronto, é basicamente isso. Eu só faço isso, isso aqui é tipo a legenda, entendeu? Pra eu depois, quando eu pegar esse texto de novo, eu saber, olhar assim de cara e saber. Geralmente eu uso o azul pra metodologia também, mas nesse texto não tem metodologia, não é nada empírico, então eu deixei assim dessa forma. Que aí depois, da próxima vez que eu bater o olho no texto, eu já sei exatamente o que é o laranja e tal. O amarelo e roxo eu já uso há 1000 anos dessa forma, então eu já sei. Agora, como eu disse que eu não tô com um foco muito bom, acho que eu vou fazer uma pausa, eu vou lá na cozinha, ver se a gente faz um bolo, alguma coisa do tipo. E mais tarde eu volto pra terminar de fazer, quer dizer, começar a fazer o PPT. Provavelmente eu não vou conseguir acabar hoje, pelo ritmo que tá indo. Não sei, talvez eu acabe se eu estiver empolgada e fico até de madrugada fazendo isso. Mas é um PPT simples, né? Mas eu não sei fazer PPT. Eu vou tentar fazer um PPT simples, mas eu me empolgo, eu adoro fazer PPT, então eu fico tipo horas fazendo. Mas temos que ser práticos e não posso usar muito a minha mão, então tem que lembrar disso. Foi um saco marcar esse texto. Vocês podem ter visto que eu fiquei 1000 anos pra marcar coisas simples, mas é porque eu tô fazendo tudo com a mão esquerda e eu não sei fazer isso. Então, enfim, volto mais tarde. Comecei a ver Glee com a Lalinha. Porque enquanto eu faço PowerPoint, assim, pelo menos essa parte mais de design, não tem problema, né? Ficar fazendo outra coisa ao mesmo tempo. Enquanto isso, o bolo tá no forno. Agora são 10 pra meia-noite e eu terminei de fazer meus slides. Na verdade, eu não terminei 100%, porque provavelmente até quarta eu vou querer mudar alguma coisa. Eu quero deixar mais bonitinho, tá não tá bonitinho ainda, mas minha mão está começando a doer muito. E esse texto é aquele texto que não tem como você copiar e colar as coisas, então eu tive que digitar cada um dos tópicos que eu queria ter no slide. Não tava esperando por isso, mas enfim, foi o que deu pra fazer e realmente não dava pra fazer tudo com a mão esquerda, que eu ia ficar aqui até amanhã fazendo isso. Não fiquei, tipo, 5 horas fazendo isso direto, tá? Obviamente eu fiz outras coisas, fiz bolo, né, como vocês viram, enfim. Vou mostrar pra vocês como está ficando. Ó, primeiro uma dica, quando eu vou fazer slide, o que eu faço? Eu divido a tela assim, deixo o texto de um lado e o slide do outro. Sempre mostro pra vocês como é que faz isso. Ó, tem as 2 telas abertas, né? Vou pegar essa tela aqui e jogar pro lado direito, e ele vai perguntar qual tela que eu quero do lado esquerdo. Se não der pra fazer desse jeito, se o computador de vocês for um pouco mais antigo, ou for outro modelo e tal,
é só você fazer manualmente mesmo, né? Tipo, ir ajeitando aqui os ladinhos até ficar certinho e deixar de um lado. Mas assim funciona super bem, se o computador funcionar vai ser melhor. E aí aqui eu vou digitando as coisas que eu quero, né? Em comparação com o texto. Então eu sempre faço isso, eu só construo slide dessa forma. E, enfim, o que eu vou fazer na hora é eu vou transmitir a tela do Zoom, essa tela aqui, né, pro Zoom, com a apresentação aqui pelo Canva mesmo. E esse texto eu vou ter ou no meu celular ou no meu Kindle, eu não sei, eu tô vendo ainda onde é que eu vou ter o texto pra eu poder falar as coisas na hora. O slide ficou mais ou menos assim, ó. É sempre legal colocar o livro, tipo, esse texto é o capítulo de um livro. Eu coloquei a capa do livro e tal, para as pessoas se contextualizarem. Gente, tá muito simples o slide, eu não fiz nem um pouco, tipo, mega bonitinho, porque realmente minha mão não tá possibilitando isso. Aí aqui outro livro também que eles citam, coloquei aqui a capa do livro, que eu acho sempre legal isso. Esses slides que eu quero melhorar, tipo, fazer as setinhas e tal, deixar bonitinho, mas é mais ou menos isso. Aí aqui tem vários modelos que eu falei pra vocês, tá vendo? E aí eu fui procurando, o texto não é nada ilustrativo, ele não tem nenhuma foto. E esse é o tipo de coisa que eu acho que fica muito mais fácil de entender com foto, né? Então eu achei várias fotos disso que explicam, modelos na verdade, né? Não fotos reais, mas que explicam mais ou menos como é cada uma dos modelos de ensino híbrido. Então eu coloquei aqui todas as opções e o texto explora a sala de aula invertida. Aí eu coloquei um link aqui também que não vai dar como eu passar na hora, porque esse negócio do Zoom de compartilhar vídeo é meio ruim, mas que mostra experiências de 4 escolas, um pouco mais que 4 escolas, que fazem esses tipos de sala de aula invertida e tal, enfim, esses estilos de ensino híbrido. Então é legal de ver na prática também, né, como é que é. O texto foca mais na sala de aula invertida, então eu fiz 2 slides sobre isso. Depois aqui algumas regras básicas, né, pra inverter. Qual o lugar do professor no ensino híbrido, blá blá blá, e a última parte que são as reflexões e questionamentos, que eu falei que eu achei a parte bem interessante do texto também, que eu só apontei tópicos e eu vou falando, que é basicamente essa última parte aqui do texto que eu coloquei em laranja. Então, enfim, foi basicamente assim que ficou um PPT, nada demais, mas suficientemente bom para uma apresentação via Zoom para uma aula. Bom, gente, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar essa minha saga, que durou muitas horas, de ler o texto e fazer slide. Esse é sempre quando eu faço slide a partir de textos é assim, então espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho disso comigo. Espero que o estudo de vocês esteja indo bem, dentro do possível. Espero que seja todo mundo bem, saudável dentro de casa também. E lembrem-se de me acompanhar lá pelo Instagram também, porque eu lá posto muito no meu dia a dia, minha rotina, vida real, falo das séries que eu tô assistindo, mostro os textos que eu tô lendo, as coisas que eu tô estudando, muito no dia a dia mesmo, sabe? Então é legal acompanhar por lá. E acho que vocês já devem ser inscritos aqui no canal, mas se não forem, por favor, se inscrevam e ativem o sininho de notificação, tá bom? Então é isso. Um beijão pra vocês e até a próxima.